Boa noite, Poá, boa noite, poenses, boa noite toda a região do Alto Tietê. Está começando mais um programa Ordem do Dia, comigo, Johnny Mendes. E a ordem do dia hoje é Meio Ambiente. Estamos recebendo aqui no estúdio da TV Estância, do programa Ordem do Dia, a indicada para assumir a Secretaria do Meio Ambiente a partir de 2021, Claudete Canada. Seja bem-vinda, Claudete, e obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Johnny. Boa noite aos internautas da TV Estância. É com a grata satisfação de estar aqui com vocês hoje. E eu acho que falar do meio ambiente é uma coisa assim, que está o mundo inteiro em discussão. Eu acho que a gente tem que fazer a vez e fazer nossa questão da questão ambiental. É isso aí. Mais uma vez nós agradecemos. Obrigada. E é isso aí, galera. É a TV Estância com um novo olhar para a comunicação na cidade de Poá, um novo olhar para a cidade de Poá. Antes de eu começar a fazer as perguntas aqui da Claudete, eu vou ler um pouco aqui sobre ela, que é a Claudete Bezerra dos Santos Canada. Ela tem graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Brás Cubas, tem especialização em Gestão Ambiental pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Engenharia Civil também pela Unicamp e doutora em Engenharia Civil pela Unicamp. Ela já foi secretária do Meio Ambiente no período do governo Testinha, ok? E é assessora da CETESB, né? No caso da diretoria aqui da sucursal da CETESB em Mogi das Cruzes. Então, a Claudete, ela entende um pouco, né, de meio ambiente, né, Claudete? Então, ela entende um pouco e vai conversar um pouco aqui sobre o meio ambiente conosco. Antes disso, de falar especificamente sobre o trabalho que ela vai começar a realizar em 2021, a gente vai falar um pouco sobre política, sobre as eleições de 2020, que também é algo que está na ordem do dia. A Claudete, ela também é a presidente do Diretório Municipal do PSDB, correto, Claudete? Isso, correto. Isso, é a presidente do Diretório Municipal do PCdoB, PSDB, linhas ideológicas diferentes, do PSDB aqui de Poá, e eu vou começar sobre isso. Faz um balanço pra gente em relação ao PSDB para essa campanha de 2020. Como que você faz aí uma análise sobre as eleições referente especificamente ao PSDB, que nacionalmente ficou ali no ranking de prefeitos eleitos. Aí nós não verificamos de vereadores, mas também foram vários vereadores eleitos. Mas o ranking de prefeitos eleitos ficou em quarto lugar com o número de 520 prefeitos eleitos. E você estava me falando aqui, antes de começar, que no estado de São Paulo foi uma questão melhor, né, do que nacionalmente. Isso, Em São Paulo, a gente teve o maior número de prefeitos eleitos, no estado. Isso foi uma divulgação também pelo nosso diretório estadual, nosso presidente Marcos Pignoli, do feito. Eu acho que falar da nossa campanha em Poá, acho que a gente, né, Johnny, a gente vem trabalhando um cenário de longos anos, tentando consolidar a marca do PSDB também, né, e de fazer, logicamente, vereador, e a gente teve um grande mérito de fazer a prefeita da nossa cidade. Então, nós temos uma coordenação regional, essa coordenadoria ela trabalhou também na região do Alto Tietê, nós tínhamos 2 prefeitos do PSDB, então um já não ia mais para a reeleição, e Mogi das Cruzes a gente teve uma perda, né, ele perdeu a reeleição. Então, Poá, no Alto Tietê, é a única cidade que consolidou o ganho, o mérito do PSDB. E nós conseguimos a vitória de 2 vereadores, né? A Patrícia Bim e o Ariel, eles foram eleitos pelo PSDB na cadeira do Legislativo. Então, Poá, a gente tinha 20 anos que nós não fazíamos vereador. Então, nós tínhamos o último, inclusive, foi o Sérgio Mecânico, isso, né? Saudoso Sérgio Mecânico. Mecânico, nosso saudoso amigo. Então, depois do Sérgio, a gente não conseguiu emplacar, nós não conseguimos caminhar, às vezes a gente não conseguia fechar, né, as coligações. Nós fechamos uma boa coligação em 2012 junto com o prefeito Testinha, a qual nós entramos depois em conjunto com ele na questão da governabilidade. E depois nós viemos agora nessa nova trajetória. E eu digo que a gente tem uma situação diferente, até porque o próprio governo, no ano passado, ele colocava em linhas gerais para a gente trazer mais mulheres para a política. Então, a hora que eu conversei com o prefeito Testinha, de trazer a esposa dele para o nosso partido, de ela sair candidata, da gente também trabalhar muito essa questão da mulher. E o prefeito aceitou isso
com o maior carinho, e é a vez das mulheres. Então, a trajetória toda nossa, eu sou presidente do Partido Mulher, a prefeita eleita mulher, nós temos uma vereadora eleita também mulher, tem a outra vereadora de outro partido também, mas eu acho que é uma necessidade da política hoje, pública, fazer a inserção das mulheres. Então, é um projeto também foi nosso, e hoje a gente viu isso com grande êxito na nossa cidade. Então, por isso que foi essa campanha, a gente teve êxito. Vocês sentiram muito a derrota do Marcos Melo? E, querendo ou não, a cidade de Mogi das Cruzes, se eu não estou enganado, é a quinta ou sexta maior cidade do estado de São Paulo. E da região é a maior, não tem como negar. Vocês sentiram muito essa derrota nas eleições? Às vezes, assim, você olhar, porque a comunidade, né, Marcos Melo é um amigo, parceiro nosso também, é nosso coordenador regional, então a perda, né, logicamente, de uma cidade a qual ele vinha trabalhando, para a gente também, né, é uma perda, porque a gente diz que a campanha em si mudou, mas mudou porque, às vezes, a população, ela quis mudar. Quando a população, ela quer, igual o caso de Poá, a população quis mudança, quis mudar, procurou uma mulher, né, a dona Márcia, a gente era uma única posição de mulher entre 9 candidatos a prefeito, ela era a única mulher, nós sofremos muito numa campanha com umas fakes, né, eu acho que a gente trabalhou muito essa questão, porque eu acho que assim, política, quando você muda o caminho e você não discute mais política, e discute a questão pessoal, falar de família, atacar, eu acho que é muito ruim. Então, isso daí eu acho que é desnecessário. Então, nesse período todo, a dona Márcia foi muito atacada, muita fake, criada, né? E acho que foi assim, a gente foi indo, e com mérito deu êxito, né? A nossa vitória na campanha. E você como presidente do PSDB, e aí para a gente concluir a parte política, né? Certo. Política eleitoral. Você considera que o governador João Dória ele vai dar um apoio considerável para a prefeita eleita, considerando que a cidade vai passar está passando, na verdade, por questões orçamentárias, fiscais? Você acredita nessa? Sim, o governo do estado, Johnny, acho que a população às vezes até fala assim, mas será que o governo vem ajudando a cidade? O governo vem já ajudando há muito tempo a nossa cidade, né? Que às vezes não é falado. Então, a vinda de muitos recursos, balneário, piscinão, Getúlio Vargas, a gente recebeu um repasse da Sabesp, 25 milhões. Então, muitas obras de infraestrutura que estavam sendo realizadas na cidade eram recursos do governo do estado, né? Então, tem muita coisa que o governo do estado, em época de pandemia, 1 milhão foi destinado ao hospital de campanha, 14 mil cestas foram entregues em Poá para famílias, né, em baixa vulnerabilidade. Então, a gente vem assim, já trabalhando, o governo vem trabalhando. Então, às vezes, não tem muita informação da população de onde vem de fato, né? E, logicamente, que a gente vai buscar com eles, né, com o governo do estado, recursos, principalmente para terminar a obra do viaduto, ou outras que estiverem, logicamente, para a gente poder melhorar a qualidade de vida da nossa população. Muito bacana. Antes de a gente continuar, vou ler o nome de algumas pessoas que estão assistindo a gente, sim, tá? Legal, bacana. Vamos lá, Terezinha Ferreira está assistindo a gente, grande abraço a Terezinha, dando boa noite para nós que estamos aqui fazendo o programa. Roberto Del Carlo dando boa noite, bacana, dando os parabéns. Francisco José, grande Francisco José, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Marcela Guedes, dando boa noite. Marcela, grande guerreira também, viu? Falando Claudete, mulher guerreira. O Paulo Santos também está dizendo assim, ó, em Poá, meio ambiente em boas mãos. Obrigada mesmo, Paulo. Isso. E o Francisco José, ele continua aqui dizendo assim, ó, desejo boa sorte a Claudete, não a conheço, mas com o ingresso futuro na GCM de Poá, vamos fazer uma ação conjunta à GCM, Secretaria do Meio Ambiente, nas questões de crimes ambientais. O Francisco José, ele faz parte daquele grupo de 88 GCMs que passaram no concurso, foram convocados, fizeram todo o curso e não foram chamados, né? Não assinou ali a entrada no cargo, a nomeação. E ele está aqui. Inclusive, Francisco, eu vou até falar com a Claudete aqui, pegar o contato da professora Marlene para trazer a professora Marlene aqui, Santana, que vai ser novamente a secretária de Segurança Pública aqui da cidade de Poá, para ela conversar e a gente até tratar dessa questão,
né? Também, eu acho que assim, a questão da segurança está em boas mãos. A Marlene é super competente, uma mulher dinâmica, também conhece muito da área. Creio que vai ser feito um bom trabalho com esses GCMs também novos, né, para adentrar. E a gente precisa melhorar a segurança na cidade, né? Então, assim, além de ter os GCMs, fazer com que o governo também, a dona Márcia, vai buscar isso, tem que ser o pleito dela, ação delegada. Então, vai ser feito muito trabalho na área da segurança para melhorar o que se tem na cidade, né? As câmeras também. Então, acho que tudo isso daí. Aí o Francisco vai estar conosco, trabalhando também para ajudar melhor a segurança da nossa cidade. Vamos torcer, Francisco, vamos dar um jeito de trazer a professora Marlene aqui antes do final do ano, que nós vamos dar uma pausa, né, por causa das festas, tudo, mas trazer a professora Marlene aqui, a doutora Marlene também, que além de tudo é advogada, para ela conversar um pouco, se ela não der uma resposta definitiva, pelo menos um rumo, né, o que está se pensando em fazer sobre isso. Vamos continuar aqui. A gente até conversou um pouco antes, a gente deu um pouco de risada, em relação a essa pergunta, né? Qual vai ser a sua linha, a sua corrente de pensamento do meio ambiente, que provavelmente vai ser a linha da pasta do meio ambiente aqui na cidade de Poá. E aí, galera, quando eu digo linha, corrente, eu estou falando sobre ela vai ser daquela turma do que trata o meio ambiente como um santuário, né? De conservadora, né? Ou se vai ser aquela turma que vai ser a ecocapitalista, né? Que é o capital e vamos usar, vamos produzir a partir do bem natural. Ou se ela vai ser aquela linha meio a meio. Vamos preservar, mas também vamos desenvolver algo a partir do meio ambiente. Qual vai ser a linha da Claudete secretária? Johnny, a linha hoje, assim, até como eu leciono também, a gente sempre fala desenvolvimento sustentável, né, é um dos fundamentos, é uma das premissas que a gente busca. Desenvolver sustentavelmente, não agredindo o meio ambiente, cuidando da questão social e alavancando a questão econômica. Então, não dá para a gente deixar de lado isso, né? A gente tem que ter o desenvolvimento econômico, atrelado à questão social e, logicamente, a proteção ambiental. Então, nós estamos numa cidade, a gente tem as cidades próximas a nós, completamente urbanizadas, né? Então, a gente vê que o aspecto ambiental e água é uma situação que a gente discute há muitos, assim, longos anos a gente vem discutindo água. Então, eu digo que a gente vai ficar num período, se não se acometer exatamente das ações nossas, sem água e ilhado de lixo, né? Porque a gente produz muitos resíduos, a gente vê a situação nas cidades e é um problema muito sério. E é importante colocar em relação aos resíduos. Não é possível eliminar totalmente os resíduos, né? Não. A gente tem que saber como fazer planejamento. Então, nessa caminhada da campanha, aproveitando, nós rodamos Poá 17 quilômetros quadrados e o que eu encontrei foi muito resíduo, né, de construção civil, muito lixo, muito mato, né, as áreas abandonadas, e a gente tem que ter esse olhar pelo cuidado para que a população tenha qualidade de vida. Então, assim, primeira das etapas nossa é fazer a gestão desses resíduos, a limpeza, né, da cidade e tudo correto. Retirou o resíduo, para onde que ele vai? Você entendeu? Então, assim, eu não posso jogar em qualquer canto. Teve um período, né, que nós tivemos um grande problema em relação a uma empresa né, que fazia esse processo de coleta aqui do lixo, dos resíduos sólidos da cidade e da região. Discutir-se muito a questão de onde se colocava. Em Mogi teve uma batalha tremenda da população contra o lixão num local específico. Né? Sim. E eu lembro até que se pensou em fazer um consórcio, você até comentou também, para se fazer uma... Agora fugiu o nome agora. Mas um local específico para coleta seletiva, para o tratamento. Só esqueci o nome agora veio e fugiu, mas seria de seletivo, mas seria para tratamento da região. Seria uma usina? Isso, uma usina, exatamente. Olha, no aspecto assim, regional, como eu estou no estado, a gente discute muito isso, a questão de regionalização. Então, a gente trabalha muito com a questão dos consórcios, né? Então, um consórcio que nós estamos é o Condemate da nossa região. Isso. Então, hoje a gente fala que discutir algo não dá para se discutir sozinho. Tem que ser regionalmente. Então, eu lembro até que o Dr. Jorge Absan, ex-prefeito de Ferraz, ele chegou aí na Coreia do Sul
para ver ideias, para trazer para poder trazer tecnologias viáveis. Isso. E é isso que a gente também faz, Johnny, assim, até para o internauta entender, nossos resíduos, eles viajam e vão para muito longe. Então, a coleta é feita na cidade por uma empresa terceirizada, o resíduo doméstico, né? Então, coleta-se, aí ele leva, logicamente, para um aterro licenciado pelo órgão ambiental CETESB, e lá ele vai destinar, e logicamente que tem um aterramento, né? Toda a forma da gente manter aquele resíduo ali adequado, a forma adequada dele. Aí você imagina, nessa movimentação toda, todo mundo leva para qualquer local, né? Vai distante. Um vai para Jambeiro, né? O outro vai lá para São José dos Campos, viajam próximas cidades. E aí, quais são as alternativas que nós vamos ter? Então, a gente tem que discutir isso regionalmente. Então, assim, buscar alternativa para o resíduo, é como você falou. Então, o Estado hoje ele está buscando viabilidade tecnológica, porque a gente discute tecnologia. Até porque a tecnologia, ela também tem que ter aquela situação assim, ela é benéfica, e num ponto, a questão proliferação de resíduos também, de gases tóxicos, e tem uma linha muito importante de discussão, que são os catadores nesse processo. A gente não pode esquecer dos catadores. Então, assim, eu tenho um trabalho, assim, eu respeito o trabalho do Roberto, da Cruma, né? Aqui já, tá aí, daqui a pouco eu leio o comentário dele. O Roberto é parceiro, né? Ele circula, a turma da Cruma tem um respeito, um carinho muito grande, porque a gente tem que criar viabilidade econômica e social para garantir a sustentabilidade desses catadores. Aproveitando, você acha que é possível ter uma usina aqui na cidade de tratamento do... Não, usina em Poá não é possível. Por que não? Porque a gente já tem legislação e a instância hidromineral, produção de baixo impacto, a gente não teria. Então a gente tem que ser solidário com outra cidade que possa ter. Isso tanto em resíduos, sejam domésticos ou resíduos de construção civil. Na Câmara, a nossa Câmara Municipal, nós temos várias leis lá. Eu digo várias, mas eu não vou conseguir lembrar a quantidade específica. Inclusive, alguns dos vereadores que já vieram aqui são autores de alguma dessas leis. O Neno, o Edil do Kemel, sobre a questão de ecopontos. Sim. E sobre compostagem. Qual a sua opinião sobre essas questões? Benéfico. Isso também, a gente já tinha assim, uma ideia de paliativo de fazer os ecopontos em 3 áreas da cidade, e a gente ia adensando com o passar do tempo. Nós tivemos uma reunião com a SP-MAR a semana passada, a dona Márcia, prefeita, né? E ela ficou muito feliz com a vinda do responsável pela área ambiental, que nos trouxe que a garantia daquela área, assim, quando se terminou a obra do Rodonel, tem que ter uma efetividade de fazer ainda a quadrinha para as crianças, né? Então ele trouxe que ele vai fazer essa quadra. Então você imagina um resgate de 6 anos atrás, e que acho que é muita forma de ajudar a população. Então, próximo ali da Cruma, eu ainda não conversei ainda com o Roberto, eu falei assim, Roberto, vamos conversar e sentar. Acho que ele vai querer conversar já, que ele está mandando mensagem. A gente fazer um ecoponto ali, junto com o Perto do Rodanel. Então, o diretor de meio ambiente me manda fotos de limpeza de áreas, assim, é muito resíduo de construção civil, eles tiram as estacas, eles adentram o local, eles jogam resíduo, e às vezes a Cruma está ali pertinho, né? Poderia receber a coleta seletiva, os resíduos que possam ser até separados por eles, mas a população ou quem está jogando caçambeira, enfim, joga ali. Então a ideia é da gente fazer um ecoponto, e a gente vai trabalhar com a Cruma nessa parceria. Então a gente vai discutir isso também com eles. Então a Cruma, eu digo ao Roberto que ele é meu parceiro, ele é nosso parceiro, e eu quero fazer uma gestão junto com eles. Isso. Então vamos aproveitar, vamos ler aqui as mensagens aqui deles. Inclusive, doutora Elivânia, o Cadri está nos assistindo. Um abraço, doutora Elivânia, também, o doutor Ali. Vou convidá-los para vir aqui também, viu? Vou convidá-los para vir conversar conosco aqui sobre diversos assuntos. Aí o Roberto Golfinho Cruma, aí tem o MCR ao final, diz assim, ó, boa noite. Roberto do Cruma, coleta seletiva vai melhorar em Boacim com o meio ambiente. Acho que, né, com a sua participação vai melhorar. O Paul Saints Clock, boa noite, Claudete, seja bem-vinda. Secretária, muita sorte na sua caminhada.
Obrigada, boa noite, Paulinho. Isso, ele diz que vai ser muito difícil. Sei que você vai ser um trabalho muito bom pela sua competência. E gostaria de perguntar, cadê? Qual é uma das primeiras providências que você vai tomar no cargo, né? Sei que vai ser difícil, vai pegar uma cidade destruída pela gestão passada. Então, qual é uma das primeiras providências? Mas guarda aí na mente que eu já deixo você responder. Dr. Kelsen também está assistindo a gente. Boa noite, doutor lá do Reajapuá. Grande abraço a vocês aí. A Rose Silva dando boa noite. Também boa Claudete, noite, um grande abraço. Parabéns pela entrevista, uma mulher sábia. O Francisco José falando, traz a Marlene, né? Para trazer a Marlene. Vamos conversar com ela. Vou pedir para a Claudete me ajudar a trazer a professora a doutora Marlene. E ele lembra que ele foi GCM de São Paulo 6 anos com experiência na parte ambiental. Ele é do primeiro pelotão ambiental leste da GCM. O Carlão Prado dando boa noite. Boa noite, isso, Carlão, valeu Carlão, seja bem-vindo. Falando estamos juntos, é isso aí. O Newton César dos Santos dando boa noite. Boa noite, Newton, seja bem-vindo aí. Também. Professora Leonides Maria Freire Cerqueiro, boa noite, professora, seja bem-vinda. O Paul aqui, Felipe, tá falando do som. Como que tá o som aí? Tá normal? Tá normal, Paul. Mas vamos dando toque, gente. A gente tá iniciando a nossa jornada. Algumas questões aí nós estamos resolvendo ainda, né? Técnicas. O Newton fala o seu primeiro projeto sobre o PVS na Secretaria. Parabéns. Tem uma competência maravilhosa. Aí depois você pode comentar também. A Lucilene Maria Silva, professora, boa noite. Seja bem-vinda também. Aí o Newton corrige, né? O PVS é o PEV, PEV, né? Ponto de entrega voluntária. Isso. Aí o Roberto Golfin volta aqui e fala, ó, show, a Claudete está muito preparada para assumir essa pasta ambiental. Parabéns, estamos com uma expectativa muito grande de você como secretária e conte com o nosso apoio e participação nessa jornada. Professora Solange Balog também participando, boa noite. O Walter Gomes, grande Walter Gomes, seja bem-vindo. Parceirão. Isso. Gente, pode me enviar perguntas, pode compartilhar. Por favor, compartilhe, curtam e envie perguntas. Vamos voltar aqui na pergunta do Paul, né? Se eu não estou enganado. Paulinho Relógio. Isso. Quais são as primeiras providências como secretária? As primeiras providências quando você assumir em janeiro? A gente já tem até um lema nosso de campanha que é reorganizar Poá, né? Então é reorganizar. Então, assim, o Paulinho, ele tem visto comigo algumas questões. Então, a gente tem, assim, primeira coisa, quando a gente já entra, e eu conversei muito com a dona Márcia também, a gente já vai entrar no período de chuvas, né? Então, a gente já conhece isso. É montar estrategicamente um comitê para discussão da operação chuvas. Porque a chuva, verão, a gente já tem uma dinâmica. Então, a gente sabe ponto de alagamento, aonde tem situações de bombeamento. Então, a gente vai ter que criar a infraestrutura para a discussão disso. Por exemplo, nós sabemos que nessa passagem subterrânea que nós temos aqui entre o centro e a Vila Bandeirantes, ali sempre alaga. Choveu um pouco mais forte, aí alaga. Aí vocês vão tomar, por exemplo, ali já como fazer para resolver isso? Ali a gente vai ter que fazer o seguinte, em período passa-chuva, período seco, que a gente termina, que a gente vai tentar resolver esses problemas, tá? Então, tem uma discussão que eu coloco muito, né, Johnny, assim, o meu conhecimento. Um piscinão, ele é paliativo, né, porque às vezes você tem que fazer gerenciamento com uma outra cidade, como é o caso de Ferraz, e eu sei que a dona Márcia já está trabalhando nisso, né, com a prefeita que foi eleita, de fazer exatamente essas vertentes. O que é que Ferraz precisa fazer mais piscinões para o lado de Ferraz, que isso a gente sabe que precisa, para segurar as águas que vêm para o Poá. Porque a água, ela só não vem pelo piscinão, ela vem pela linha férrea, ela vem pela Avenida Doutora Ademar de Barros, e eu sou uma das que passaram por 3 enchentes, né? Já perdeu tudo e eu conheço muito bem que é uma enchente. Então, assim, da gente olhar todo esse cenário, é aquilo que eu estava falando. Urbanizou, né? Construiu-se, logicamente, na beira de córregos. Então, a gente vai ter que trabalhar essa questão da engenharia para poder amenizar o impacto na cidade. Então, a gente vai fazer isso. Logo de início,
o comitê, junto com a Marlene também vai ajudar muito pela defesa ela civil. Você é responsável, né, pela defesa civil. Ela vai ser, então a gente vai trabalhar muito com o pessoal de obras e outras pastas também, para a gente poder auxiliar nesse mecanismo. E às vezes eu vejo como é que funciona, às vezes, alguns pontos. Por isso que a efetividade da GCM é muito importante. Hoje, a qual eu fico lá trabalhando, e um córrego toca a sirene, a GCM já, né, aqui ninguém passa, porque é muito ruim você ter veículos que vão passar numa área que está com enchente. Aqui pode, de certa forma, ter esse monitoramento, né? Ali inclusive na Demar de Barros, né? Tem um aparelho que acho que tem ele um faz aparelho que é uma sirene, e aí, assim, eu não sei hoje como é que tá, mas a gente tem na época passada a gente tinha uma pessoa que ficava no ponto de estrangulamento e ele nos avisava. Olha que legal que uma vez quando eu peguei a parte também urbana que vai ser dessa forma também, Johnny, para o pessoal entender da dinâmica. Então, como a gente tem um viaduto e a gente precisava passar do lado de cima da cidade e não conseguia. Sabe o que a gente fez? Antes de cair a chuva, que a gente já sabia, na minha equipe eu tenho um geólogo, e ele recebe sistema de alerta da Defesa Civil do Estado, ele fica monitorando, a gente sabe o volume de água que vai cair na cidade, e aí como é que faz? Olha, trator para o lado de cima, caminhão para o lado de cima, porque houve uma situação que a gente não conseguia subir o viaduto, tudo parado, e a gente precisava ajudar a Nova Poá, o outro bairro que necessitasse. Então é essa a ideia do planejamento. E é questão também que o Paulinho, ele pergunta, ele sabe... É o POU aqui, né? É o POU. Que está como POU, né? É o POU. Ele sabe que a gente tem que cuidar da limpeza da cidade. Então, assim, quanto melhor a limpeza, a gente tem a desobstrução das galerias. Então, eu vejo muitas galerias com resíduo, com lixo, né? Então, passou-se a chuva, a Demar de Barros, continua-se o resíduo lá, o lixo que vem de Ferraz para Poá. Então, se você não fizer manutenção, não fizer limpeza, vai ser pior. Então, a gente tem que cuidar disso, da limpeza da cidade. Hoje a cidade que mais tem problema conjunto com as chuvas é Ferraz de Vasconcelos. Né? A água ela pega uma parcela de São Paulo, logicamente se junta em Ferraz com toda a velocidade da água e vem para Poá. E aí a gente tem uma situação, e aí o DAE, pelo governo do estado, também já está trabalhando nisso, que é de trabalhar abaixo da calha do rio Tietê, né? Então, fazer limpeza, sensorial o rio Tietê, para que o volume de água da cidade ela saia e nos auxilie bastante. Né? Vocês estão assistindo, estão vendo que a Claudete entende um pouco do meio ambiente que ela vai cuidar aqui da nossa cidade, né? Vai administrar, vai gerir no município de Poá a partir de 2021, a partir de janeiro já, né? Você está nos assistindo, vocês podem mandar perguntas, comentários, igual a galera está mandando. Curta aí, compartilhe, porque é muito importante a população saber quem a partir de janeiro vai estar administrando o município, a prefeitura, vai estar cuidando de cada parte do governo aqui da prefeita eleita Márcia Bin, até para a gente poder também, a gente fala cobrar, mas além de cobrar, comunicar também. Olha, é necessário fazer isso, é necessário fazer aquilo. Acredito que toda a população precisa ter essa informação. Claudete, em relação à concessão da fonte áurea, né, da água mineral da cidade, a cidade é conhecida por isso, né? A cidade é conhecida como estância, né, hidromineral. O que você pensa em relação a essa questão da concessão? Especificamente da fonte áurea, né? Da fonte áurea. Então, a concessão, se você pegar a legislação mesmo do âmbito federal, a concessão ela é porque a gente tem a Federação Espírita como detentora dessa outorga, que é dada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, que é ligado ao Ministério de Minas e Energia. Então, lá no Código de Águas Minerais, ele diz o seguinte, que outorga ou concessão de água ela é passada para iniciativa privada ou uma autarquia. Então, isso já vence há anos-luz desta forma. No caso, para a federação, poderia. A federação ela passou agora uma concessão para a empresa para fazer invase, né, e distribuição da água. Mas quem tem realmente essa outorga é a federação. Mas a legislação permite que a federação... porque ela vem com uma outra base legal, né? Isso em épocas passadas ela fez Sim. isso. E aí eu digo a você o seguinte, Johnny, o pessoal da Fonte Áurea, eu os conheço, os empresários, né? A gente já trabalhou
assim, com eles também na tratativa de diminuir o impacto da questão do esgoto, né, que é uma vertente assim, prejudicial, e vamos trabalhar com eles, em uma parceria público-privada, que isso vem bem a calhar para a nossa cidade, e levantar cada vez mais nosso título. Lembrando, Johnny, acho que sempre o internauta também entender, que em 2000, em Poá, nós fizemos um mapeamento geológico e hidrogeológico da nossa cidade. E aí teve uma reflexão importante, que esse estudo foi puxado para essas empresas mineradoras. Aí o Instituto Geológico de Poá era pequeno, 17 quilômetros, vamos fazer da cidade inteira. Beneficiou muito para a gente entender o novo planejamento da cidade. Então, em 2006, a gente fez um plano diretor, deixando cada vez mais restritivo a permanência próximo a essas fontes. Porque contaminante, água, esgoto, poço artesiano e postos de combustíveis, né? Então, se a gente pensasse na década de 70, a gente já tinha que ter feito isso. Mas acho que agora a gente tem que trabalhar para poder manter e preservar. Então, essa é a ideia. Se nós pegarmos as duas fontes, tanto a Áurea quanto a Primavera, o que nós temos ao redor delas é equipamento público, a gente tem o ginásio, no caso, o Vicente Leporacci lá com o nosso... Eu a palavra de novo. Nosso... Era um orfanato, né? Não, o Vicente Leporacci. Que está em obra agora. Esqueci, ajuda aí. Hã? Não. O que está em obra que não terminou. Agora fugiu a palavra. Nosso balneário. O balneário. Nós temos aí o equipamento público, que é o balneário e o ginásio. Nós temos residências, né? Ao redor das fontes é isso que nós temos. Então o ideal é que aí não tenha posto de gasolina, o ideal é que não tenha equipamentos. A gente trabalha o esgotamento em 2000, o pessoal da fonte lembra. A gente fez um bom trabalho com a Sabesp para tirar o esgotamento que vinha logo atrás da Rua Saldanha Marinho. Então precisava de um coletor tronco, passava logicamente na principal ali da avenida, e foi feito isso. Então a gente também teve uma ação do Ministério Público, a retirada das famílias que estavam atrás da fonte. E a ideia ali é preservar, por isso que eu falei, a parceria é muito importante, fazer um parque ali das fontes, que era uma ideia já antiga nossa, trazer o balneário para a cidade, que aí envolve a questão do turismo ambiental, é uma vertente hoje para a gente trabalhar, né? Bacana. Então, acho que tem tudo a ver com a nossa cidade. E a gente precisa angariar isso. E como eu falei para você, no passado a gente também tinha um projeto de um orquidário municipal. A gente tem festa da orquídea, mas você não tem a orquídea na cidade. O cultivo então, da orquídea, assim, né? Trazer uma proposta de fazer um orquidário na cidade municipal, para que a população veja as orquídeas, né? Então, isso movimenta bastante. Então, você tem a Casa do Artesão, entendeu? Você tem toda uma especificidade ligada a turismo, a cultura e a parte ambiental. Então, a gente vai trabalhar unidos para fazer isso. Bacana. E o Parque das Águas seria... Como que seria essa ideia do Parque das Águas? Parque das eu lembro que é Parque das Fontes. Eu lembro que é antiga essa ideia, isso. Né? Eu lembro, inclusive, o ex-prefeito, conhecido como Eduardão, ele também tinha essa ideia, né? A gente tem que sentar agora e mapear, porque no passado a gente tinha um desenho. Hoje ele mudou o desenho, né? Por conta das construções. Mas, a vertente é você manter fechado o local e o que você puder, até usufruir para a comunidade, a gente faz. Um corredor ecológico, então, ligando as duas fontes, a gente vai trabalhar tudo isso. Bacana. Vou voltar aqui para os internautas, que está surgindo aqui comentário. O Diogo Ferreira dando boa noite. Valeu, Diogo, seja bem-vindo. A Naila Bizi Delicatez diz assim, parabéns à prefeita pela excelente escolha. Claudete Canada é uma das poucas pessoas na região com conhecimento das causas e consequências ambientais, assim como é a mais preparadíssima para os desafios a serem enfrentados. Sucesso, Cláudio. Conte com o apoio do terceiro setor e dos poenses conscientes. O Newton César dá os parabéns, você é muito competente. O Paulinho Relógio, que aparece ali como Paul Clock, né? Tá em inglês ali. Boa noite, Claudete. Aqui é Paulinho Relógio. Gostaria de saber, aí você já respondeu a pergunta dele, né? Como vai fazer para melhorar sobre as fontes Áurea, Poá, onde levar o nome da cidade? Sei que você conhece muito bem a situação de lá e que de 2016 até agora nada foi feito. Paulinho, ela meio que acho que já respondeu, né, a pergunta aí. Não, e ele está numa preocupação porque ainda tem galeria, tem uma questão de esgoto, saneamento,
e a gente tem que entrar para chamar os órgãos para poder corrigir bacana. isso. Tá? Então tá respondido, Paulinho. O Carlos Sampaio dando boa noite a todos, em especial à futura secretária. O João Paulo Varone diz competente ao extremo. Obrigada, a João. professora Valéria Cristina de Moura Barbosa também está nos assistindo. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Valéria. Professora Fran também está assistindo. Disse que estava presente e ajudou no mapeamento. Tenho muitas fotos. Olha que bacana. Estava sempre do seu lado em prol de Poá. Um abraço. Aí a Valéria Cristina dando boa noite. O Cláudio Machado também dando boa noite, dando os parabéns. O Cláudio é um guerreiro também. E o vereador Fábio Suru dando boa noite e parabéns a Claudete. Fábio Suru, grande vereador. Isso, inclusive faço o convite ao vivo para o Fábio vir aqui conversar conosco, vereador reeleito. Nós ainda não conseguimos entrar em contato com o gabinete, estamos tentando, mas eu sei que a Câmara está empolvorosa, né, esse período, porque é de organização, né, é toda uma questão, juntando com questões finais de ano. Mas, Fábio, você tá, Suru, né, tá convidadíssimo, vem aqui conversar conosco e falar sobre sua perspectiva para 2021, já que você foi reeleito, fazer um balanço desses 4 anos de vereador, tá? Fica o convite aí. Se possível, a gente já entra em contato. E o Carlos Sampaio aqui pergunta se Poá ainda tem o título de instância hidromineral, tem, né? Sim, tem. Recebe recursos do DAD, né? Do governo do estado. Então a gente tem esse título. Porque ficou um período aí, essa conversa, que Poá não tinha mais o título de instância hidromineral. Então a gente recebe recursos do governo, até do estado, por conta disso. O que a gente tem que fazer é preservar as nossas fontes. Isso que eu falei. Se o mundo inteiro discute água, como ter água para o futuro, cabe a nós cuidar da nossa água subterrânea nossa, e água mineral, ela é minério, então assim, a gente tem que pensar em tudo isso. Então a gente trabalhar pensando no futuro, né, o futuro nosso. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso e sair esses projetos. Sim. Vamos continuar aqui, Claudete. Em relação, inclusive, à questão da preservação. Nos últimos anos, nós tivemos muitos empreendimentos imobiliários liberados no nosso município. Inclusive, alguns estão sendo concluídos por esse ano, início do ano que vem. E a gente está numa fase que está precisando de emprego, né? Certo. E as empresas, as indústrias, de certa forma, são as que trazem mais emprego. E vamos imaginar que o próximo período talvez a gente tenha mais empresas vindo para a cidade. E é isso. Qual a relação que vocês vão ter, o meio ambiente, com essas questões dos empreendimentos imobiliários e com possíveis futuras empresas e até com as atuais mesmo em relação à cidade, né? Como que vocês vão fazer esse trabalho de preservação que tem que ser com esses empreendimentos? Aí nós temos assim 2 faixas aí falando um pouco dessa questão. Primeiro, o Poá precisa estabelecer o licenciamento municipalizado. Então, é um convênio que a gente faz com a Secretaria de Estado, né, com a CETESB, para poder licenciar empreendimentos de baixo impacto. Então, às vezes, a gente não precisa do órgão do governo ficar esperando, então a gente tem uma equipe, tem conselho criado, e a gente colocar isso. Então, é ganho ambiental, ganho econômico e até agilidade para alguns empreendimentos. Uma oficina mecânica não precisa demorar anos, né? Enfim, algumas questões se passam pela questão por nós mesmos, né? Outra é um aspecto que a gente tem que discorrer sobre esses empreendimentos novos da tecnologia. Você está falando da verticalização, isso, né? Então, assim, há uma discussão, e como eu até comentei com você, há cidades que discutem não verticalizar, como é o caso até de São Sebastião. Eles foram contrários agora. Então, Poá, a gente já viu que vem, agora esse período, vieram vários empreendimentos. Então, a gente tem que agora estabelecer e verificar se houve no licenciamento, na prática, se conseguiu eles obedecerem o que foi solicitado, né? E por um outro lado, é que a gente tem que fazer o gerenciamento, como é que eu comentei com você. Esse acho que é o norte também da prefeita, a dona Márcia, né, do seu Geraldo, de se estabelecer as parcerias e verificar tudo. Porque, assim, maior número de população para uma cidade, você precisa de mais equipamentos urbanos. Creche, escola, você imagina o trânsito numa cidade, né? Maior número de veículos, tudo isso é uma discussão. Então, a gente precisa estudar. E uma questão da poluição que você tem, ventos,
tem casas que perdem o sol. Você tem que pensar em tudo isso, né? E a gente não pode perder a nossa população que já está estabelecida na nossa cidade. Então, dentro do planejamento, a gente tem que olhar com carinho tudo isso, tá? Então, esses que já estão sendo, assim, foram edificados, a gente vai sentar, eu vou sentar com o pessoal da Obras lá para verificar. Vou aproveitar aqui uma questão que o Roberto coloca. Antes, só falar que o Paulinho Relógio agradece a resposta, né? Obrigada. E o Roberto Golfinho fala assim, pede para a Claudete falar um pouco sobre o saudoso Conselho do Meio Ambiente. E aí eu emendo em relação a essa questão que você falou. O Conselho do Meio Ambiente, no caso, pelo que ele diz aqui, tem que ser reativado. Sim. E ele tem papel preponderante nessas questões? Sim, tem. Porque, assim, pelo conselho e pelo licenciamento que a gente está falando, passa-se esses empreendimentos pelo conselho. Então, o prefeito, na nossa época, lá, o Texinho, né, que é o esposo da dona Márcia, ele foi feliz em fazer isso. Passava-se tudo pelo meio ambiente, tudo, né? Então, a gente olhava, então, era a única pasta que ia a campo, né? Tem vegetação, tem curso de córrego, né? Para ver as diretrizes, está tudo certo. Porque às vezes você vê uma planta e ele determina aqui, mas aí você tem que ir no campo para verificar se tem realmente árvores, pegar um mapeamento de árvores, o que a gente faz, né? E as devidas compensações. E o conselho, ele é paritário entre membros da prefeitura e sociedade civil. Na minha época, ele era o vice, né? Então, assim, a gente tinha uma discussão, então a gente criou também prerrogativa ao Conselho do Saneamento, porque era obrigação por lei, dentro do plano de saneamento municipal, criar-se também uma estrutura de saneamento e o Conselho do Saneamento. Então, a gente tinha 2 conselhos. Então, todas as questões ligadas ao saneamento passavam-se por esse conselho. Ainda tinha um conselho de habitação também. Também. Né? Então, esses conselhos são bem funcionais, porque a população ela é ouvida, né? Ele é discutida isso com a população, até para se ter uma vertente. E a gente traz, às vezes, pessoas que têm muita informação e a gente consegue fazer um bom trabalho. Então, ele está falando do conselho, foi bem lembrado, Roberto. Isso, a professora Fran aqui ela reafirma, né? Precisa reativar o Conselho do Meio Ambiente. Aí isso. O Carlos diz assim, ó. Por Poar ser estância hidromineral, é um patrimônio da cidade e é difícil divulgar nessa marca nível nacional e angariar investimentos de empresários para a cidade para alavancar empregos e verbas ao município. Diz que é difícil alavancar, né, o nome da água, da questão da cidade, né? Aí eu acho que é uma questão de gestão empresarial, né? Isso, a logomarca, né? Que é a questão da invase, da água. Eu digo como é a questão, você vai numa cidade que a água é lindóia, você não encontra outra água, você encontra lindóia, apenas outras águas. Então, essa é uma questão da gestão na cidade, todo mundo trabalhar em conjunto, né? Isso é um crescimento. Das áreas da cidade, então a gente tem áreas de APA da Vargem do Rio Tietê, área de mananciais da Bacia do Guaió, então você tem assim APPs de córregos, né, de rios, e que acaba um pouco engessando. E a cidade tem 17 km², mas a gente vai trabalhar para trazer, logicamente, a atividade de novas empresas para a cidade, para gerar, logicamente, emprego e renda. Então, sim, a gente tem isso também. Nós falamos um pouco sobre a questão dos empreendimentos, sobre habitação. Vamos falar também nessa questão, mas que envolve também intrinsecamente o que você vai ter que trabalhar a partir de 2021, o raspadão. Certo. Que hoje ele é uma questão, uma comunidade que é uma questão para não só para os outros municípios também que estão ali na divisa, Suzano, Ferraz e Vasconcelos, mas é uma questão poaense também. E tem essa questão bem vinculada com o meio ambiente. Tem. Então, assim, do entendimento, nós fizemos campanha no Raspadão, então as famílias ficavam, não, falaram que vocês vão tirar. Então, assim, desde 2013, Johnny, a gente vem trabalhando junto com os outros municípios a lei específica da Bacia do Guaió. Então, eu saí em 2014, eu deixei isso mapeado, que o Raspadão nós tínhamos 500 famílias, tinha que ser uma área consolidada e o resto preservado. Você preserva e consolida, congela aquela gleba toda, e ali o que a gente vai fazer? Trabalhar para ter a lei específica e que possa vir o saneamento. E tem que ser uma lei estadual, não só municipal. Não, tem que ser lei, ali é tudo estadual. Tudo estadual. Porque a Bacia do Guaió é uma lei de mananciais
ela é estadual. Então, a lei específica é assim, é igual que nós temos do Alto Tietê. Como é que está a situação hoje nessa cidade, você entendeu? Então, assim, se você olhar, hoje já tem 500, 750 famílias lá. Dá para levar tudo? Não, não dá. Ali você tem que consolidar e trazer o equipamento urbano para eles. Então, primeira providência nossa, e eu já andei conversando, que a gente está no estado também, então já está no comitê de bacia, já conversei com o pessoal também de Suzano, com a fundação de agência, para a gente poder trazer tudo isso, para mapear novamente, ver se está de acordo, consolidar, passar pelo estado, até chegar à Assembleia, retornar e a gente garantir. É um caminho longo. É um caminho, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, o primeiro passo é mapear em conjunto com as outras cidades. Ele já está mapeado. O que a gente precisa agora é conversar com os pares para poder ter efetividade. Digo uma coisa para você que é muito importante, acho que o internauta tem que entender, que a questão da pandemia, o saneamento é prioridade. Então, a gente viu isso, não tem mais como a gente ficar refém de um processo. Então, a gente viu algumas coisas, né, que a gente não observava. Então, como é que uma família, as famílias todas ali sem água, né? Então, como é que vai lavar a mão? Lavar a mão. Frequentemente para evitar a contaminação pelo vírus, se não tem água. E até a gente tem estudos aí do risco do próprio vírus no esgoto. Então, a gente, assim, você tem que fazer toda uma tratativa de melhoria para a população. Então, assim, eu vou cuidar disso também. Tá? Eu não vou deixar de lado, não. Eu falei para eles lá que eu ia entrar e trabalhar em cima disso. Tá gravado, hein, galera? Então, você que é do Raspadão, conhece alguém lá, tá gravado. Vocês podem ir aguardando os processos aí que ela citou em questão de conversar com os outros municípios para fazer esse mapeamento chegar aos órgãos necessários, passar pelo governo, passar pela LESP, e aí, a partir daí, começar a fazer todo o processo legal. E a Sabesp, Johnny, ela tem todo o interesse, porque, além disso, uma discussão que a gente tem que entender, que plano de saneamento de uma cidade, quando você tem uma outra área que você precisa colocar o saneamento, ele tem que estar de acordo também, você entendeu? Então, plano de saneamento e investimento, então, já é uma conversa que a gente tem com a Sabesp. A Sabesp, ela quer também fazer o saneamento lá, a prefeitura precisa consolidar, tá? Ok, é isso aí. O Paulo Relógio, ele volta aqui e diz assim, ó. Claudete, futura secretária do SSU e Meio Ambiente, Serviços Urbanos também, é isso? Isso. SSU e Meio Ambiente. A prefeita Márcia Bin foi muito sábia de juntar as duas secretarias, né? Você sabe que Poá está crescendo sem planejamento devido à água fluvial, porque vai alimentar muita as águas. Como pode fazer para trocar toda a tubulação? Então aqui é em relação à enchente, né? Acho que como fazer a troca das tubulações para evitar esse acúmulo de águas fluviais, da chuva, né? Na engenharia a gente estuda que a gente tem que ter um mapeamento das galerias. Sabe as bocas de lobo? Sim. Você tem que ter um mapeamento na cidade. A Sabesp, ela tem um mapeamento da rede dela todinha. Então as cidades também tinham que ter. Sem mapeamento para a gente olhar. Quando você tem uma situação dessa, no passado o que nós fazíamos, a gente trazia um caminhão que ele fazia a inspeção das galerias. Então, tinha uma pessoa que trabalhava só com isso. Então, as limpezas das galerias, né, das bocas de lobo, tudo isso daí. Até o prefeito Testinha, ele trocou, né, as chamadas bocas de lobo, com aquelas bocas de leão que a gente fala, né, as grelhas. Você vê, tem que limpar, tira a sujeira, porque daí a água, ela caminha. Só vai água, ela né? vai direto. Agora, se estiver entupido, retorna essas águas. Sim, sim. É isso aí, galera. Pode aí perguntar. Nós estamos chegando ao nosso final já, viu, Claudete? Já vou liberar você, mas surgiu uma pergunta aqui. Eu mando aqui para ela já e ela responde antes da gente terminar. Só aqui falando que a professora Fran disse que aprendeu muito com você, o que você diz é firmeza. Bacana. Né? O Nivaldo Ferreira tá mandando boa noite aqui para você. Boa noite. Sebastião Nivaldo. Gomes também. E o Newton César dos Santos diz empresa Norte-Sul. Talvez a empresa Norte-Sul, isso mesmo. Isso, a empresa que fazia a limpeza, né? Não, é que ele trabalhou no período conosco, então eles conhecem. É isso aí. Eles têm um carinho pela cidade também. Pra gente concluir, Claudete, aí você aproveita, vou até colocar aqui, quando coloca aqui já é que tá terminando, as perguntas já terminaram. A sua expectativa para 2021. E aí você pode ser específica na área que você vai cuidar aqui na cidade, administrar tanto serviços urbanos
A gente poderia até fazer um programa específico sobre a questão, né, da urbanização, dos serviços urbanos aqui da cidade, porque por mais que também esteja relacionado ao meio ambiente, mas tem outras questões de zeladoria que talvez, se a gente fosse falar aqui um pouco, vai mais uma hora de conversa aqui, que tem muita coisa para falar sobre isso. Bastante. A gente poderia até já agendar para janeiro já uma outra conversa. Mas você pode ser específica ao meio ambiente. A questão para 2021. O que você pensa, a sua perspectiva em relação ao meio ambiente em 2021? Como que vai ser as tratativas? Qual é o que você acha que você vai pegar, que vai ser muito difícil ou não? Você acha que dá para resolver? Qual a sua ideia? Bem, como eu te falei, o caminhar pela cidade me trouxe um horizonte de grandes desafios, né? É uma cidade que tem muito resíduo, mato, praças abandonadas. Então, você está assim, refém de vários processos. Primeiro desafio é você reorganizar tudo isso. Você tem que ter equipamento, você tem que ter material humano, né? Trazer as pessoas, fazer uma organização toda de limpeza na cidade, porque a questão ambiental ela está muito ligada à limpeza, né? A organização. Então, se você tem a arborização, que é um fator primordial, então nós vamos trabalhar com efetividade nisso também. Então, o primeiro ano, 2021, eu digo para você que a gente vai ter que colocar a casa em ordem, porque a gente observou que tem muita coisa que precisa ser colocada em ordem. E a gente vai, depois, acho que conduzir todos esses projetos. Mas a gente vai ter que trabalhar para a melhoria da cidade. Então, a arborização, ela vai ser um também dos nossos desafios. A gente andou muito, a cidade perdeu-se muita árvore, tem pouca arborização, e onde a gente conseguir arborizar, falar com a comunidade que a necessidade do verde hoje é bem importante, vamos fazer isso também. Mas aí, em relação, vou ler aqui o que a galera está mandando, mas em relação à arborização, quando você diz, é fazer o plantio mesmo na cidade. Plantio de árvores na cidade, em passeios públicos, calçadas, né? E aí você pensa em árvores nativas, árvores específicas. A gente tem que pensar também nessa questão, porque tem árvores que a gente vê muito isso na cidade de São Paulo. Certo. Muitas comunidades, muitos bairros comprando brigas, moradores, para não derrubarem algumas árvores que vão para os fios, que infelizmente a gente não tem o cabeamento subterrâneo, que quebram as calçadas, muita gente reclama. Até que ter árvore, né? Mas acaba. Você tem lados que você não pode colocar árvore por conta realmente dos fios. Aí você tem que estudar. Árvore de pequeno porte, pode ser exótica. Se for frutífera também pode, aí tem que estudar onde você vai colocar. Então, às vezes eu tenho um morador aqui em Poá e às vezes quando ele me chama, ele fala assim, a Claudete vai cuidar daqui. Então, ele cuida da Vila Lúcia, que é o Betão, né? O professor Betão. Então, ele faz zeladoria, ele cuida de lá e a gente conhece. E ele está sofrendo um processo também grave ali de enche até a casa dele. Então, assim, tudo a gente tem que olhar. Então, essas pessoas, outro dia alguém, até quando me nomearam o nome da pessoa, ele falou assim, vem aqui na Spencer olhar tal coisa. Então, assim, é bacana isso. É criar um link para a comunidade, para a gente ver os problemas e aos poucos a gente ir resolvendo, você entendeu? Porque a cidade, nesse período todo, eu acho que ela ficou abandonada, ela ficou muito, assim, esqueceram desse olhar pela população, desse carinho, de cuidar pela questão ambiental. Então é o que a gente tem um reflexo hoje e eles nos cobram muito. Bacana. Nós vamos concluir, mas antes de concluir, vou ler mais alguns comentários aqui. Inclusive tem uma pergunta que você meio que já respondeu, mas depois se você, se possível, você entrar aqui na nossa página, você curtir e responder, você, por favor. E a gente, se você já topar, a gente já até meio que já deixar um agendamento aqui para janeiro, você vir conversar conosco, até sobre a questão das chuvas que a gente vai pegar. Já está começando dezembro, janeiro vai ter. Se você puder vir conversar, a gente até tenta fazer uma dobradinha com você e a Marlene, que vai ser responsável pela defesa civil. Vai ser um prazer. Sim, a gente conversar. Então vamos para algumas questões aqui. O André Teixeira está aqui conosco, dando parabéns, falando aqui que ele é o André do Uber, né? O André, aí André, boa noite. Né? O Milton de Jesus Miguel, carteiro jacaré, que eu digo que é o carteiro mais famoso do Alto Tietê. Ele tem todo um movimento aí dentro do sindicato dos carteiros, né? O Carlos Sampaio diz assim, ó, gostaria de pedir à futura secretária
que olhasse com carinho ao Rio Guaió, que também é patrimônio da cidade de Poá. Dos anos 70 e 80, famílias poenses faziam piquenique às beiras do Rio Guaió. Com certeza. Né? Pescávamos e nadávamos no Rio Limpo. Hoje triste virou um esgoto a céu aberto. Né? Aí o Paulinho Relógio diz assim, ó, tem uma muito importante que é sobre o complexo da sempre enchentes como um assunto complexo. Aqui ele escreveu aqui um pouco aleatório, mas assim, tem um assunto muito complexo sobre as enchentes. Como você, a professora prefeita Márcia Bim, vai fazer logo em janeiro, onde é o período de grandes chuvas? Ela meio que já respondeu, viu, Paulinho? Não sei se você pegou, ela meio que respondeu, mas depois ela entra aqui na nossa página para responder especificamente essa pergunta. Mas meio que ela, em algumas pequenas partes da entrevista, ela já deu alguns indícios de como que vai tratar isso. Fazer um mapeamento, ver onde tem... os pontos de alagamentos. A gente fala de criar um comitê, né, entre as secretarias, para a gente, a ação de cada um, quando tiver as trombas da água, o que cada um vai fazer. Cada um vai fazer, né? Exatamente. E também cuidar... E depois, se você voltar, depois que acabar a entrevista, ela fica gravada, você voltar também, você vai verificar alguma das respostas dela sobre esse tema. O Nivaldo diz assim, Claudete, seria importante fazer plantações de árvores frutíferas na calçada da cidade de Poá. Ela meio que já tem também essa ideia aí, mas precisa de planejamento, né, Claudete? Por exemplo, você não pode plantar um pé de abacate. Então você tem... De jaca, né? A jaca eu já vi até jaca em alguns lugares. Então porque aí você tem uma questão também dos pássaros. O pessoal planta na rodovia. Os pássaros migram. Você tem que fazer tudo estudo, né? Mas a gente tem um agrônomo lá na secretaria. Então, árvore do tamanho do passeio, os fios, né? Raízes. E às vezes as raízes. Tudo isso é estudado para que a gente tenha um benefício assim, para a população no futuro. O Roberto Del Carlo aqui dá os parabéns à futura secretária. Obrigada, Roberto. A professora Gisele Cristina aqui assistindo. Boa noite, professora. Boa noite. Seja bem-vinda. E é isso. Vocês conversaram aqui com a Claudete Canada, que vai ser a secretária de Serviços Urbanos e de Meio Ambiente. Vai fundir a secretaria ou vão ser duas separadas? Elas vão assim, unir as pastas, como a gente já fez isso no passado. Em 2013 para 2014, o prefeito Testinha fez. Agora a dona Márcia também entendeu a necessidade de união, porque limpeza de córrego passa licenciamento pelo meio ambiente. Limpeza urbana, resíduo e meio ambiente. Então se une as pastas e de trabalho e a gente vai fazer um trabalho melhor para a cidade. Bacana. Então a partir de janeiro é isso aí, galera. Eu vou abrir aqui o espaço para ela se despedir dos internautas que estão assistindo e a gente vai para a conclusão. Fica à vontade, Claudete. Bem, obrigada, Johnny. Obrigada aqui à TV Estância, os internautas. Estou à disposição. Eu creio que Poá precisa de melhoria, né, da qualidade de vida da população. Nós que somos poaenses, eu nasci nessa cidade. Eu sempre lutei pela água da cidade. Estive à frente já da área ambiental. Estou no estado hoje. Também estou com um grupo de fiscalização ambiental. Então a gente tem um trabalho que às vezes a gente precisa olhar esses cenários, precisamos dar efetividade para, em conjunto, ter melhoria. Então, eu conto com o apoio da população também. Eu tenho um canal de acesso pelas redes sociais, telefone, todo mundo já tem, me conhece. E eu gostaria muito de vocês participassem comigo, a gente fazer uma gestão bem democrática, participativa, que a população ela seja ouvida nesse mérito, que a gente consiga melhorar a nossa cidade de coração. Desejo aqui a vocês também, nós estamos próximos aí no Natal, um bom ano novo. Eu sei que agora a gente tem que se cuidar mais, estamos aí no período ainda da pandemia, vamos cuidar das nossas famílias, não é isso? E cuidar de nós também. Mas a gente está aí junto para 2021, a gente sermos vencedores, né, Johnny? Cada vez mais estarmos juntos. Obrigada, viu? Eu que agradeço, TV Estância, aqui no programa Ordem do Dia, agradece a presença e ter aceito o convite prontamente para vir aqui conversar conosco. E é isso, galera. Essa é a TV Estância, programa Ordem do Dia, um olhar diferente para a comunicação da cidade, um olhar diferente para a cidade de Poá, aqui no Facebook, né, trazendo pessoas que pensam o município, pessoas que querem fazer a diferença na nossa cidade. Como eu já disse outras vezes, por enquanto,
nós temos aqui o programa Ordem do Dia para conversar com esses poenses, com essas pessoas que estão pensando no nosso município. Mas em breve nós teremos um programa matinal aí para trazer notícias, comentários, né? Que ao invés de ser só um programa narrativo que só traz a notícia, mas também faça os comentários, a análise do que está acontecendo na nossa cidade. Você que assistiu o programa de hoje, um grande abraço, um muito obrigado, compartilhe o programa. Você que vai assistir ainda, porque ele continua gravado aí no Facebook, muito obrigado e compartilhe, curta, envie suas perguntas, a Claudete vai entrar lá na nossa página para responder algumas. E a gente agradece mais uma vez e amanhã não deixe de assistir, hein? O vereador eleito Ariel Borges estará aqui conosco conversando sobre as ideias dele para a cidade de Poá, né, sobre as ações que ele pretende fazer como vereador a partir de 2021. Grande abraço e até amanhã com mais um programa Ordem do Dia.